Olá, povão, tudo bem? Hoje eu quero simplesmente trazer para vocês aqui um dos melhores livros sobre educação com base em ciência que foi publicado nos últimos anos. E mais, livro gratuito, ó, na faixa. Vocês podem baixar aí o e-book e eu quero apresentar um pouco esse livro porque faz muito tempo que esse livro estava para sair. Eu já tinha falado para várias pessoas, havia uma expectativa e agora finalmente ele foi publicado em grande estilo, realmente muito bem editado, e é um livro que vale muito a pena. Vale a pena você baixar, ler aí no seu computador, imprimir, ter ele com você, estudar esse livro, estudar, porque realmente aqui tem autores muito importantes. Vamos lá, aqui eu estou falando, não estou nem falando de mim, eu também sou um dos autores, mas estou falando de outros autores aqui, mas também a nossa contribuição aqui também foi legal. Vou colocar aqui bem grande para vocês poderem ver melhor, tá? Bom, esse livro aqui, ó, é organizado pela professora Aline Beckman de Castro Menezes, ela é a organizadora, né, do livro, ou seja, ela reuniu esses vários artigos, ela também tem artigo escrito, ela é professora da Universidade Federal do Pará, faz um trabalho incrível lá, né? E aí, Ensinar e Aprender, Desafios para a Educação do Século XXI, é o título dessa obra tão importante. E ela foi editada pela ABPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Agora, o nome é Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Eu falei o nome da sigla antiga. E é uma instituição muito importante no Brasil, né? E que fez a edição deste livro. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês, principalmente, né? Aqui o sumário. Escola como contexto democrático, no capítulo 1. Capítulo 2, mudanças comportamentais em sala de aula, organizando o ambiente de ensino que favoreça o desenvolvimento. Aliás, eu vou passando para a gente chegar nos autores também, para poder ver os autores, tá? Então, a apresentação da obra aqui é do Hernando Borges, do Carlos Picanso e do Felipe Leite. Eles eram os responsáveis por uma outra editora, que é a editora Imagine, que era uma grande editora, que tinha um papel muito importante no Brasil. Ela acabou falindo, né? Por isso que ela não continuou, não deu seguimento, mas quem começou esse projeto desse livro foi a editora Imagine, né? Eu participei desse projeto lá desde o começo, e aí depois a BPMC assumiu a proposta. Mas essas três pessoas têm um papel fundamental na existência desse livro. Aqui vai falar sobre todos os autores, tá? Da obra, tem aqui a formação de cada um. Deixa eu ver aqui. Vocês vão poder ver aqui, mas deixa eu passar um pouco mais só para ver aqui quem é o que, né, que fez cada artigo. Prefácio. Vamos lá. A escola como contexto democrático. Aqui nós temos a própria professora Aline Beckman Menezes, né? A organizadora, e Paulo Roney Goulart. Eles são do Laboratório de Soluções Educacionais da Universidade Federal do Pará, que faz um trabalho, como eu disse, muito bacana, tá? Vamos passar. Então, aqui vai discutir um pouco essas questões políticas em torno da organização da escola, né? E como que ela é uma ferramenta democrática. Lembrando, esse livro não é só sobre educação especial, mas ele é um livro com base analítico-comportamental, que é, digamos assim, o fundamento essencial daquilo que a gente tem de evidência para a educação especial inclusiva, né? Então, ao invés de lançar o olhar especificamente sobre esses alunos, lança-se esse olhar geral aí sobre todos os estudantes, o que me parece muito mais adequado, né, para a gente entender o processo. Mudanças comportamentais em sala de aula, organizando um ambiente de ensino que favoreça o desenvolvimento. Aqui é a Viviane Verdu, Rico Isabelle, a Verdu é muito conhecida, né? É uma grande analista do comportamento, e o Alexandre de Passos, Universidade Federal de Minas Gerais e Instituto de Ciência e Tecnologia do Comportamento, Cognição e Ensino, né? Esse é um instituto muito importante dentro da área, tá? Que tem vários estudiosos que o compõem, que pesquisam dentro dele. Eles fazem pesquisa sobre cognição, muita gente da UFSCar, professor Gelo de Rose, professora Deise das Graças. A Deise era líder desse instituto, não sei agora se é mais, né? Ensino de habilidades de estudo como objetivo educacional. Esse aqui é o Saulo Velasco e o Henrique Ângelo. Eles são pessoas que pesquisam muito isso, são muito conhecidos, já fiz curso com eles sobre isso nessa instituição aqui, que é a Lupa, que é a empresa deles.
Eles dão aula também lá no Paradigma. O Saulo dá aula no Paradigma, Henrique não sei, mas acho que sim. E são grandes autores desta área, dedicados especificamente a essa área. Comportamentos de estudo, como estimular, né, como ensinar comportamentos de estudo, organização, disciplina. O trabalho deles é muito bom, tanto na área de cursos quanto na área de prestação de serviço. Então, eles estão muito dedicados a isso, são realmente muito competentes. Grandes pesquisadores e profissionais. Planejando uma aula em uma perspectiva analítica comportamental, essa aqui é a minha, né? Modéstia à parte, esse artigo ficou bem legal, eu trabalhei bastante nele. Como é que a gente planeja a aula? E aí eu estou falando de tudo, né? Não estou falando só de educação especial. E me aproveitei, é claro, aqui dos trabalhos do professor Botomé, principalmente, né? A professora Carolina Bori, o Keller, a Cortegoso, os professores mais contemporâneos. E aí eu apresentei um pouco essa área, né, de ensino programado e como que se planeja, né, como se faz esses objetivos, definindo os objetivos-alvo. Trago aqui vários autores e avaliando a aprendizagem a partir desse delineamento dos objetivos-alvo, planejando aulas o quê? Motivadoras, que é um outro aspecto importante, né? Não adianta só endereçar bons objetivos finais. Incorpore estratégias preventivas de manejo de comportamento para que você não vá ter problemas graves. E aí tem um exemplo de plano de aula, que aí eu falo do SD, instrução, respostas esperadas, ajudas, a mensuração, as consequências, né? E as considerações finais aqui. É claro que eu estou falando aqui como exemplo, né, de uma aula de história, que é a minha expertise maior, né? Então eu pensei aí nessa aula de história e apresentei aqui para vocês para ilustrar tudo que eu estou falando. 5. Ansiedade, a matemática, uma leitura analítica comportamental. João do Carmo, simplesmente o maior pesquisador desse assunto no Brasil, professor da Federal de São Carlos. Marcelo Henrique Oliveira Reinklein, o professor da Universidade Federal de Roraima. O João do Carmo, aliás, virá o professor nosso da pós em Educação Especial baseada em evidências. Eu tô me achando agora. É muito importante, pouquíssima gente publica sobre matemática, ainda mais sobre essas questões também emocionais no decorrer do tempo, né, em que se ensina a matemática, que são problemas muito graves. Então, realmente, me pegou de surpresa esse artigo, inclusive, aqui, e está aqui no meu planejamento para estudá-lo em breve, porque eu preciso muito, mas eu quero pegar uma série de trabalhos do professor João do Carmo para ler na sequência. Jogos e aprendizagem, recomendações iniciais para a prática em sala de aula. Olha que legal. É da Gabriele Gris, doutoranda de Psicologia de São Carlos, Isadora Perkowski, doutoranda em Educação Especial em São Carlos. Né? Eu já li alguma coisa da Perkowski, mas não sei o que é. Essa coisa dos jogos, né, elas são muito interessantes e elas são muito utilizadas de uma maneira esculhambada. Tipo, jogo que estimula a linguagem. Aí você pega um jogo que estimula a linguagem e usa com a criança porque ela precisa de linguagem. Não, é muito mais complicado do que isso, né? Você precisa ter uma avaliação do indivíduo, saber qual é a habilidade-alvo, o brinquedo também precisa atender especificamente aqueles alvos determinados, e aí você precisa elaborar estratégias de mensuração para poder fazer isso. Então, não é assim do jeito que as pessoas eventualmente acreditam, não, né? E fazer isso acaba depondo contra o trabalho de quem está fazendo um trabalho sério também, né? Porque muitas vezes os pais falam, mas vou pagar só para brincar? Né? E não é isso. Good Behavior Game, como um jogo pode transformar em minha sala de aula. Isso aqui é um negócio muito legal, é um jogo para reduzir comportamento problema, tá? É Larissa Rosa e Aline Beckman Menezes. Até o professor Nassim, quando eu fiz o pós-doc, queria fazer um procedimento de Good Behavior Game, acabou que a gente não conseguiu fazer. Mas ele é um jogo muito legal, que tem uma efetividade muito grande, de 83% a 94% de efetividade, né, de eficácia, para reduzir comportamento problema. Compreensão e interpretação de narrativas no contexto da educação de jovens e adultos, efeitos da metodologia, eu não sei se é lúdica ou ludica, mas acho que é ludica, né, porque não tem o acento, de quem? Ana Paula Silva Moraes e Eileen Pfeiffer Flores, da Universidade de Brasília, né, da UNB. A UNB tem uma trajetória muito longa de estudos de alfabetização, né, de ensino de leitura. Tem a professora Hanna,
e tem a professora Raquel também, são duas professoras que têm um trabalho gigantesco, né, de longa data. Em geral, eles trabalham com a metodologia do Jake, da Liga da Leitura, da UFSCar. Aqui eles estão fazendo por um outro caminho, até onde eu entendo, né? E eu acho que é importante isso, a gente fazer esse processo de ensino por diferentes variações. Teacher Behavior Checklist, um recurso para favorecer o aperfeiçoamento contínuo de professores. Interessante, a gente sempre tem que falar de formação de professores. Marcelo Henklein e João do Carmo. Ah, esse aqui eu quero ler muito, hein? Já está tudo impresso meu livro aqui, mas é muito importante, muito mesmo. A gente falar sobre estratégias de treinamento de professores. Eu tenho um vídeo aqui sobre diretrizes para treinamento de professores, mas isso aqui é muito específico, bem legal. Eu gostei mesmo. Vou querer estudar esse artigo, não ler, estudar esse artigo para incorporar as propostas aí da aluna. A gente faz muito treinamento de professores, né? Então, vale a pena. Aqui os checklists. No meu pós-doutorado, eu estudei avaliação de repertório de professores, né? Porque eles sabiam sobre práticas com evidência ou sobre autismo. O resultado é muito assustador, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar muito nisso. Interteaching, princípios comportamentais aplicados ao ensino superior, uma faixa que a gente sempre esquece, né? Quase sempre. É do Amilcar Júnior, da PUC de São Paulo, e Thomas Voltz, eu conheço o Thomas, lá da PUC também, e a Mônica Tiepo Gianfaldoni, a Mônica da PUC, claro, eu conheço. O Thomas, ele faz muitas pesquisas na área de informática, com análise do comportamento, modelos matemáticos, é um cara fera mesmo, viu? Muito fera. E eu suponho que esse artigo aqui esteja bem bacana. Sobre ensino superior, né? Esse é outro que eu vou ler. Eu já tinha lido alguma coisa sobre interteaching, mas quando você pega um negócio em português, meu amigo, oh, meu Deus, é bom demais. E uma coisa assim que seja resumida, né? Até hoje uma pessoa me perguntou se pessoas adultas também têm direito ao PEI, ao Plano de Educação Individualizado. Claro que tem. Se houver necessidade, tem, sem dúvida. Porque a educação especial ela é uma modalidade transversal. Ela serve para todas as experiências educacionais do Brasil. Reconhecendo barreiras atitudinais para a construção de uma escola inclusiva. Ela descreve aqui várias barreiras atitudinais, né? A Luísa Almeida e a Aline Beckman Menezes. Então, eles vão falar das várias barreiras. Até li e fui ticando, né? Fui sublinhando todas essas barreiras que existem e que são importantes a gente identificar até para a gente trabalhar em termos de, por exemplo, em termos de formação, de treinamento de professores, né? De monitoramento desse trabalho. Um artigo bem legal. Agora, nós temos um artigo aqui, que é um artigo da área específica de educação especial, tá? Análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista no contexto escolar, da Marilu Borba, que é uma grande analista do comportamento, tem estudos muito importantes, ela fez, se não me engano, ela fez pelo Aprende, lá, né? Lá na UFPA, o doutorado dela. E aí ela fez aqui uma excelente resumo, né? Uma sumarização das informações, né? Os aplicadores, por onde começar, quem faz o quê, como que a análise do comportamento pode estar aí, as formas de ensino, um a um, grupo, analisando o contexto, ela analisando as competências, ela fez um apanhado muito interessante, né? Realizando o ensino propriamente dito, a tarefa, a tentativa discreta, são as principais estratégias, né? O ensino incidental e as considerações finais. Muito bom o artigo dela, para você ter uma visão geral, sensacional. Adaptações curriculares de atividades como práticas inclusivas, acho que é o único texto em português com esse tema, tá? É da Natália Brito, que está escrito aqui Imagine Tecnologia Comportamental, porque ela era da Imagine, né? Quando a gente começou a fazer o livro, mas agora ela é da Luna, ela é uma das sócias da Luna Aba, então paga isso aqui e põe Luna. Ela é uma grande analista do comportamento que se dedica muito a esse tipo de estudo, por exemplo, né? Então, aqui ela vai falar sobre controle de estímulos, o que adaptar, estabelecendo objetivos-alvo, né? Identificação dos aprendizes, identificação do comportamento-alvo, identificação das condições de ensino para poder fazer adaptação. Como adaptar, adaptações que são curriculares, adaptações que são instrucionais, que são diferentes, né? São duas coisas diferentes. Aí ela fala
dos tipos, né, de adaptações institucionais, adaptações alternativas, e a referência fundamental dela, eu já li esse artigo, né? É do livro Modifying Schoolwork, Análise do Comportamento e Educação Especial, da construção do conhecimento científico à prestação de serviços no serviço inclusivo, que é da Isadora Perkowski, Gabriela Gris e da Luísa Magalhães Cacheta. Relação histórica da análise do comportamento e educação especial no Brasil, como é que foi essa relação, características da produção científica e educação especial, uma perspectiva analítica comportamental para a produção do conhecimento e educação especial, produção de conhecimento científico e prestação de serviços. Então, como é que a gente articula, né, de prestar o serviço e se manter utilizando práticas com evidência, desafio da adoção dos métodos comportamentais na escola comum, né, escola inclusiva, as referências, e por fim, o último artigo, da melhor, uso de pistas visuais no contexto escolar para a inclusão da pessoa com transtorno do espectro do autismo, que é da Aida Brito, é da mulher, né, então é a melhor. O uso de pistas visuais no contexto no contexto escolar para a inclusão, as pessoas com transtorno do espectro autista. Aí tem o uso de pistas visuais pela comunicação alternativa. Ela fez o mestrado e o doutorado sobre comunicação alternativa, né? Uso de pistas visuais pela análise do comportamento. A gente tinha publicado um outro artigo sobre isso também numa revista, Rebaque, no começo da pandemia. Sala de aula e as pistas visuais. Aí ela dá alguns exemplos aqui, né? E aí as considerações finais. Então fica aí para vocês. Leiam um livro, baixem um livro, leiam. E eu quero fazer mais vídeos aqui sugerindo materiais para vocês. Leiam e dá a opinião de vocês aqui depois que vocês lerem um livro, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Até a próxima.